Ok, então hoje é o dia 7 de janeiro de 2018. Primeiro. Já virou. Domingo. Virou o ano. Daqui a pouco é 29. 28. E 18, 28 só falta 10. E nós estamos estudando exatamente aquilo que faz uma grande diferença na vida do ser humano que acredita em Jesus Cristo, em contraste com o ser humano que não deposita sua confiança em Jesus Cristo. A bendita esperança. A gente não vive esperando ganhar na loteria, a gente não vive esperando encontrar alguma coisa sobrenatural ou fantástica ou exagerada. A gente vive na expectativa de encontrar uma pessoa que a gente tem aprendido a amar, que a gente tem aprendido a admirar, que a gente fica muitas vezes até um pouco pasmo com a sabedoria como ele agia, como está registrado, como ele age nas nossas vidas, e essa pessoa é Jesus Cristo. Porque nós estamos estudando aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é aquela passagem principal. Tem teólogos que chamam de texto áureo, né? É aquela passagem principal onde nós podemos aprender a respeito do arrebatamento, que eu creio que a gente já viu praticamente cada detalhe dessa passagem, exceto um que está mais aqui no final, que eu quero comentar com os irmãos. Mas vamos reler a passagem, que hoje nós vamos dar uma passada. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, uns 60 passagens que falam do arrebatamento. Umas 55, para ficar mais bonito. E essas passagens das Escrituras, vocês veem que é um assunto bastante revelado, né? Nós temos o texto áureo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 18. Depois nós temos um outro texto muito importante também lá em 1 Coríntios capítulo 15. Depois nós temos semeada, né, espalhada por diversos lugares das Escrituras. Alguns são apenas alguns fragmentos, às vezes é só uma palavra num versículo, mas para bom entendedor, quando a gente articula a palavra, quando a gente combina coisas espirituais com coisas espirituais, a gente percebe que ali está sendo falado do arrebatamento. E quando eu digo arrebatamento, um esclarecimento aqui no estudo, eu não estou falando apenas daquele evento, apenas daquele momento de encontro nos ares, que a gente está estudando aqui, aonde o apóstolo Paulo explica que os mortos primeiro são revestidos de incorruptibilidade, na sequência nós, os que estivermos vivos no dia da parúzia, da volta do Senhor, seremos revestidos de imortalidade, e então nos encontramos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. O escopo, né, a abrangência desse estudo que a gente está fazendo aqui, que eu estou chamando de bendita esperança, inclui não apenas o rapto, né, o sequestro da noiva, a vinda sigilosa do Senhor antes da tribulação para buscar a sua noiva, mas eu também estou considerando aqui os eventos que se desdobram, os eventos que vêm como consequência desse sequestro, desse rapto, desse arrebatamento, desse encontro com o Senhor nos ares. Que eventos seriam esses? Nós temos inúmeros versículos onde associado ao arrebatamento nós temos, por exemplo, o julgamento das nossas obras, que é chamado o Bimá de Cristo, ou o Tribunal de Cristo. Então, na sequência do arrebatamento, nós temos o Bimá. Assim que o crente for arrebatado, assim que a igreja for arrebatada,
o Senhor falar conosco à semelhança do que ele falou com João lá em Apocalipse 4:1, sobe para aqui, nós vamos subir. Aí quando você chega num lugar que você não conhece, você chega numa festa, digamos que você tem um parente muito rico, tem uma fazenda, lá ele faz um casamento, ele vai dar um festão, vai ter churrasco, né? A primeira coisa que você faz você chega já meio que conhecendo tudo. Muito provavelmente porque as coisas... Tem outro estudo nas Escrituras, que nós já falamos desse assunto quando nós estudávamos, se não me engano, Apocalipse, lá na casa do pastor Geraldo, tem a doutrina dos tronos. A doutrina dos tronos. Para cada época, para cada circunstância, Deus tem um trono. Isso a gente aprende varrendo as Escrituras e deixando que ela nos fale. Nós sabemos através de inúmeras passagens, muitos salmos, por exemplo, que o Senhor tem um trono lá no terceiro céu, lá onde ele habita. A palavra fala que ele habita lá, e à sua direita ele tem a pessoa do Filho, que após a sua morte e ressurreição ele ascendeu aos céus, deixou um recadinho aqui para nós que ele vai voltar da mesma forma como ele foi, através dos anjos ele falou isso, e nesse momento ele está lá no trono eterno dele. Mas a gente vê, por exemplo, em Isaías, lá em Isaías 6, a gente vê em Ezequiel, que muitas vezes, algumas vezes, Deus deixa a sua morada, a sua habitação original, que é lá no terceiro céu, e ele visita a sua criação por algum motivo específico. No caso de Israel, era o pecado de Israel, lá na época de Isaías 6, e ele precisava vir de encontro ao seu povo, porque Jeová, né, Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Então o Isaías teve uma visão do templo, do trono dele. Ezequiel também teve a visão desse trono, que vou chamar assim de trono móvel. O Papa lá não tem o Papa móvel? Quando ele quer se deslocar, ele tem lá um meio de locomoção chamado Papa móvel. Deus também tem um trono móvel. O trono dele se move. E a gente vê a Shekinah se despedindo lá do templo que estava contaminado, de Jerusalém, na época do cativeiro. E a gente vê o trono de Deus se manifestando com uma certa mobilidade. Mas nesse momento, Deus, tirando essas circunstâncias especiais, nesse momento Deus está lá no seu trono de glória, no terceiro céu. Quando a gente chega no momento tribulacional, quando a igreja é arrebatada e os juízos da tribulação começam, Cristo se apresenta no capítulo 1, as coisas que viste. Depois ele apresenta para João as coisas que são, que é o estado atual da igreja, conforme está descrito aqui em Apocalipse 2 e 3, onde entre aspas, a história da igreja profeticamente é contada através dessas 7 simbólicas igrejas, que também são literais. Aí nós chegamos no capítulo 4. E no capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, fala assim, verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. A própria forma do português aqui se expressar, a gente sabe, a gente percebe no grego é mais nítido, mas o próprio português, quando ele fala que o João viu armado no céu um trono, isso nos conduz intuitivamente ao entendimento de que esse trono é provisório. Quando, por exemplo, eu não sei se é da época da Elaine, quando o Orlando Orfeu às vezes nos visitava aqui. Alguém já ouviu falar do Orlando Orfeu? O circo.
Eu vendia Mentex na porta do Orlando Orfeu, que eu morava pertinho de onde o circo estava armado. Então eu comprava lá nas Bombolândia, lá, que é as caixas de Mentex, e você vende de uma em uma, você tem um lucro, né? E o circo está armado em tal lugar. Isso significa que ele está lá, mas ele está lá de uma forma provisória. Esse trono que aparece aqui em Apocalipse 4:2, o trono armado no céu, é um trono provisório. É um trono que vai ser usado durante o período tribulacional. A gente pode dizer assim que é até um trono de juízo, porque o trono, ou de julgamento, que é o trono no qual o Senhor está agora, conforme a gente vê em Hebreus e coisa e tal, é um trono de misericórdia. É um trono onde nós temos oportunidades de reconciliação. A palavra fala muito sobre isso. Uma vez que a tribulação termine, esse trono já não vai ter mais necessidade. Aí a gente aprende através de Isaías e vários outros lugares que um novo trono é estabelecido. É o trono a partir do qual ele vai reinar. É o trono milenário. Isaías, vários profetas falam a respeito disso. Esse trono vai ser utilizado por Jesus Cristo durante 1000 anos. É lá em Jerusalém, ele vai se assentar. Então observe que existem vários tronos. Tem o trono eterno, tem os tronos móveis, tem o trono tribulacional. Nesse momento ele está no trono de misericórdia e oportunidade, que é o trono que a igreja acessa. Vai ter o trono tribulacional, vai ter o trono milenário, no qual Cristo vai ser o trono de glória. Fala lá em Mateus 25, né? Quando ele vier se assentar no seu trono de glória, ele vai reunir as nações como se fossem bodes e cabritos para serem separados. Depois disso nós temos também um trono muito conhecido, chamado trono branco, que é um trono no qual o Senhor vai se assentar, Jesus Cristo, de acordo com Atos 17, que a palavra fala que Deus separou um dia onde um varão ao qual ele destinou todo o julgamento vai julgar. Então nós sabemos que ele está falando do trono branco. E esse trono branco também ele vai ser provisório, porque ele é destinado a dar assento ao Senhor enquanto ele julga todos os perdidos. Uma vez terminado o julgamento do trono branco, a gente sabe que vai existir um estado eterno, onde também, aí a palavra já não fala, mas muito provavelmente vai ter um trono também lá na Nova Jerusalém. Então, depois de Décima Passant, a igreja, voltando aqui para o nosso, eu estou chamando isso de tour. Né? A pretensão aqui é fazer com que os irmãos façam junto comigo um tour pelos eventos que vêm na sequência do rapto, na sequência do arrebatamento. Porque o que eu estou chamando aqui de bendita esperança abrange não apenas o arrebatamento em si, como a presença dos crentes diante do Bimá para julgamento das suas obras. Depois nós vamos ter a apresentação das moradas. Depois da apresentação das moradas, nós vamos ter a preparação para as bodas. Depois eu estou dando um resumo aqui, depois eu vou mostrar os versículos. Depois da preparação para as bodas, vai ter a apresentação da noiva. Esse é bom demais. Esse é muito bom. A noiva vai ser apresentada para todo o céu. Essas coisas vão acontecer enquanto aqui embaixo está rolando a tribulação. As duas metades de 3 anos e meio. Então nós temos o rapto, nós temos o discurso inicial, vou falar dele. Nós temos o julgamento das obras. Nós temos a apresentação das moradas. Depois a gente vai para essas moradas que são provisórias para nos preparar. Depois que a gente se prepara, aí vem o momento da apresentação da noiva, que é o nosso casamento mesmo. É o nosso casamento, o casamento da igreja com Cristo. Aí vem a ceia, que é a festa, mas são 2 bodas. Quando a gente olha com atenção nas Escrituras, separando as passagens, né, que existem algumas passagens que falam a respeito desse assunto, a gente observa que existem 2 bodas. As bodas celestiais e as bodas milenares inaugurais. Então essa boda que eu estou falando aqui é a boda número 1, é a festa número 1, é a boda celestial.
Porque após as festas celestiais, as celebrações pelo casamento do Cordeiro com a igreja lá no céu, aí vem a parúzia, aí vem a epifaneia, aí vem o apocalipse, aí vem Apocalipse 19, quando Cristo se apresenta ao planeta para todo o olho ver e a igreja o acompanha. A gente sabe disso através de Apocalipse 19. Aí vem o Apocalipse de Jesus Cristo juntamente com os seus santos, como disse Enoque e como repetiu Judas. Aí todo o olho vê, aí vem os julgamentos iniciais. A igreja, a gente sabe através de Coríntios 6, a gente sabe através de outras passagens, que a igreja ela vai participar. Na realidade, depois que a igreja é arrebatada, para onde Cristo vai, nós vamos. A igreja nunca mais vai se separar de Jesus Cristo. A gente já é um só espírito com Ele. Lá no céu nós vamos nos tornar um só corpo com Ele. Igual acontece com um casal na lua de mel após o casamento. É uma união total. Então a igreja, porque fala que assim estaremos para sempre com o Senhor. É dito aqui no nosso texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lá em João 14 é dito: para que onde eu estiver estejais vós também. Então é igual aquela musiquinha que é da época da Elaine, onde a vaca vai e o boi vai atrás. No caso aqui é o contrário, onde o boi vai, a vaca é que vai atrás. Onde Cristo estiver, nós estamos juntos. É inseparável. É o cântico de Ruth. Cântico de quem? De Ruth. Que cântico? É o cântico de Ruth, onde quer que tu fores. Sim, o cântico de Ruth. A A vaca e o boi imitou a Ruth, no caso? É plágio. Exatamente, é onde um está, o outro vai estar. Então tudo que Cristo fizer, a igreja vai estar junto. Se Cristo vai estar julgando, a igreja está junto julgando. Se Cristo está reinando, a igreja está junto reinando, e assim vai. Então nós sabemos que a partir do momento em que Jesus Cristo se manifesta nos céus, de acordo com o Apocalipse 19, nós vamos ter o julgamento da besta e do falso profeta. Eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Nós vamos ter o julgamento de Israel, de acordo com Ezequiel 36. Nós vamos ter o julgamento das nações, de acordo com Mateus 25. Aí então nós vamos trabalhar de ajudante de pedreiro. Saber que nós vamos trabalhar de ajudante de pedreiro? Porque, olha só, tem o rapto, tem o discurso inicial, tem o bimá, que é o julgamento das obras, tem a apresentação das moradas, tem a gente se arruma dentro das moradas, depois tem a apresentação da noiva, depois tem a primeira boda, a boda celestial, aí tem o Apocalipse de Jesus Cristo, aí tem o julgamento da besta e do falso profeta, o julgamento de Israel e o julgamento das nações. Aí Jesus Cristo vai trabalhar como mestre de obra, porque é dito lá em Zacarias 6,13, eu estou primeiro dando a versão resumida para depois entrar em detalhes com os irmãos a respeito de todos esses assuntos e textos. Em Zacarias 6,13 a gente viu isso lá no nosso estudo de reino milenário, lá na casa do pastor Geraldo Elaine, que fala: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Ou seja, assim que o Senhor volta e nós voltamos com Ele, o planeta está uma desordem, o planeta está caótico por causa dos juízos tribulacionais. O mar, tudo, o ar, o ecossistema, tudo vai estar afetado. Então é necessário uma limpeza, é necessário, a gente sabe através de Ezequiel 38, lá tem um tipo de limpeza que é falado lá a respeito da turma do Gog e Magog, mas tem vários tipos de preparação, ou vários tipos de preparações
que são necessárias para a inauguração do reino milenário. Uma delas é construir o templo milenário. A gente já estudou os templos também, são 10 templos que tem nas escrituras, nós não vamos entrar nesse assunto aqui. A gente vê aqui em Zacarias 6,13, que antes dele se assentar para reinar no seu trono, a parte A do versículo fala que ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ou seja, Jesus Cristo vai ser o mestre de obra. Ele que vai coordenar os trabalhos de reconstrução do templo, seguindo os modelos de Ezequiel 40, 48. Já está tudo. O projeto detalhado, o memorial descritivo já está todo preparado. E se Jesus Cristo vai trabalhar como empreiteiro, como edificador do templo do Senhor, a igreja, onde Jesus Cristo está, ela está também. Então nós vamos trabalhar ali como é que fala? Servente de pedreiro? É servente de pedreiro? É auxiliar servente? Servente. Pode ser. Se pedir para quebrar tijolo com aquela pazinha também eu quero, não tem problema não. Sim. Porque ontem eu ouvi uma frase muito interessante falando que tudo começa com a palavra. Sim. Qualquer coisa começa com a palavra. E eu lembrei da criação, né? Deus fez tudo com a palavra. E quando fala que ele mesmo vai construir, também tem essa parte, né? Ele vai construir, ele pode construir com, por exemplo, essa limpeza, né? Essa ordem do cosmos e tudo, ele vai conduzir isso, ele vai com a palavra, né, dele, com certeza. Com a ordem, né? Até o julgamento do anticristo falso profeta que foi citado aqui é com a palavra que sai da sua boca, a espada. Então essa construção do templo também com a ordem dele, e vai ser uma coisa física mesmo, aqui na terra, igual ele criou os céus, a terra e os mares e tudo. Então eu estava pensando nesse sentido também, dele fazer com a sua ordem, com a sua palavra. Sim. Mas vai ter que pôr a mão na massa mesmo. Vai ter que pôr tijolo, vai ter que pôr cimento. É por isso que eu estou pensando assim, com relação... Igual foi na época do Esdras. Mas o que eu estava pensando é o seguinte, é que essa participação dele efetiva, de querer... Porque eu acho que ele vai ser detalhista mesmo. Igual a gente estudou aquele... Você tinha feito Você lembra que você fez um videozinho? Que tinha as palmeiras na parede, lembra? Ah, sim. Aí eu acho que ele vai acompanhar cada coisinha, ele vai ditar. Sim. É igual o André e eu fazendo lá nas obras que a gente trabalha. Quem põe a mão na massa lá são os pedreiros. Eu e o André só ficamos coordenando. Ele falou, essa viga aqui não ficou boa, não, você vai ter que, entendeu? A gente vai acompanhando. E nesse sentido que eu estava pensando, porque vai ter uma população aqui, né, que sobreviveu. Eu nas minhas mexidas que eu gosto de fazer, eu calculo algo em torno de 3 bilhões de pessoas vão sobrar da tribulação. Isso é coisa minha. Não, é que eu estava pensando nessas pessoas. Esse bilhão é um valor muito alto. Eu creio que na circunstância do reino, mas é no planeta inteiro, né? O anticristo e o anticristo vai ser no planeta inteiro também. Sim, então, isso que eu estou falando. O que a gente sabe com certeza é que 1/3 vai sobrar. 1/3. Zacarias fala isso, Apocalipse fala isso. Quando você olha a projeção do crescimento demográfico, né, atualmente nós estamos em 7 bilhões de pessoas. Se você estimar só assim um número chutado, lá em 2029 a população mundial vai estar em 9 bilhões de pessoas. Então, teoricamente, 2/3 morre, 6 bilhões morre, 3 bilhões ficam. Isso é chute. Mas a Elaine está falando. Aí eu estava pensando assim, que quando o Senhor Jesus voltar com a sua igreja... Com a sua igreja? Com a igreja. No final. Da tribulação. Você está falando para a igreja antes da tribulação ou com a igreja no final? Quando for fazer o tempo, quando for tá. 1000 anos. Ele vem com a igreja e essas pessoas que vão estar aqui também, a princípio vão ser todas tementes, porque elas sobreviveram exatamente por causa que falaram, porque perseverou, o que eu sempre penso nisso, nas pessoas que vão estar escondendo, né, que vão estar fugindo para não ser mortos. Essas pessoas com esse temor vão ser as pessoas também, elas também podem ser usadas para poder
da construção desse templo? Com certeza vão. Que judeu que não vai interessar em reconstruir o próprio templo? É isso que eu estou pensando, entendeu? Então, assim... Mas não tem nenhum perdido, porque, conforme foi falado aqui, antes da reconstrução do templo tem os julgamentos, onde Deus vai peneirar. Então o que eu estou querendo, o que eu estava pensando, assim, não sei se a gente pode pensar assim, é que com essa palavra de orientação, igual você e o André faz, vai ser o nosso papel com Cristo na igreja acompanhar. Sim. E pôr a mão na massa assim para mostrar o nosso. Sim. Assim, mas tanto quem projeta como quem acompanha, como quem executa, é considerado construtor do mesmo jeito. Às vezes o Piero Sete, a gente já teve, o irmão Américo, lembra? A gente já teve um prefeito chamado Piero Sete. Tem placa aí de coisas com esse, entra num prédio, está lá, obra de Oswaldo Piero Sete. O cara não pegou num prego, ele não bateu um prego, mas a obra é dele. A obra é do Niemeyer, é do JK. JK, duvido que ele... Pode ser que o JK até possa ter assentado 1 ou 2 tijolos, assim, simbolicamente. Mas ele não ficou lá todo dia ralando, não. Mas a obra é dele. Nesse sentido. Sim. Né? Porque ele vai estar presente... Não funciona. Está funcionando isso aqui? Agora ficou melhor, né? Ele vai estar presente em tudo, vai saber de Sim. cada detalhe de tudo. E eu estava pensando. Ele fala, ele mesmo edificará o templo do Senhor. Então, após essa edificação do templo, esses juízos, de acordo com Daniel 12, vão durar 30 dias. E a reconstrução do templo, mais 45. Vai ser uma obra relâmpago, né? 45 dias você reconstruir um templo. Depois disso, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Vai ser uma coisa boa também. Aí nós vamos... Os céus e terra passam, aí nós vamos prestar. Como é que seria, no linguajar jurídico, Elaine? Aí vem o trono branco. Jesus Cristo vai ser assentado no trono branco para julgar os perdidos. E nós sabemos que a igreja vai julgar junto com Cristo. Né? Nós somos o quê? Como é que chama isso? É co-juiz? Como é que é? Assessor? Nós vamos assessorá-lo, co-judiciá-lo, como é que é? É um conjunto de juízes, um montão de juízes. Com o juiz principal. É tipo assim, é uma câmara, tem um relator, que vai ser o Senhor Jesus, ele é o relator. Nós vamos acompanhar o voto dele. Sim. Provavelmente ninguém vai discordar do voto de Jesus. Mas nós vamos julgar os homens e os anjos. A palavra fala. E depois disso, é tudo de bom. Passou o trono branco, desce Nova Jerusalém, aí a palavra já não fala muito. Eu só sei que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Hebreus 12 fala que nós vamos estar lá na Nova Jerusalém, lá na Sião do Alto. É a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O que é que nós vamos ficar lá? Deitar na nuvem tocando harpa? Eu penso que não. Porque não tem afirmativas, mas existem princípios. A gente sabe que toda vez que Satanás convoca alguém para um trabalho, ele chama os vagabundos, ele chama quem não está fazendo nada, ele chama os filhos de Belial. Mente vazia. E sempre que Jesus Cristo, que Deus convoca alguém, essa pessoa está trabalhando. O Davi está lá pastoreando, o Agós está lá puxando carro de boi, o Gideão. O Gideão está lá socando, lá pilando alguma coisa. Deus nunca chama alguém que está à toa, assim, hoje eu estou à toa, fazendo nada. Esse ano, 2018 eu vou tirar férias, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar, eu vou ser uma rêmora, eu vou viver de restos dos tubarão. Eu não vou... Quer saber dureza, não. Não é de Deus. A gente sabe... Tem um monte de passagem que fala, se você quiser comer, que trabalhe com as próprias mãos para ter como socorrer o necessitado. A palavra fala para a gente viver vida tranquila, vida normal. Então a gente sabe que o próprio Adão, quando ele foi colocado no jardim do Éden, por ser um jardim de delícias, né, a gente achava que Deus criou aquilo tudo, aquela maravilha, e o Adão, para ficar lá à toa, balangando na rede, ele tinha inúmeras atribuições. Primeiro, ele tinha que fazer filho, que a
palavra fala que Deus mandou para ele: cresce e multiplica. Segundo, ele tinha que dominar sobre todas as coisas. Ela fala: domina sobre peixe, sobre bicho que arrasta, sobre bicho que voa. Não é fácil. Eu tenho 3 gatas, dá trabalho. Você tem um cachorrinho. Imagina cuidar de toda a criação. Você tem que dar comida para todos os jacaré, para todos os pintacilgo, para todos os cachorros, para todos os gatos, para todos os periquitos, pôr comidinha para todos os peixinhos que estiver no aquário. É muito serviço. Então a gente vê que a agenda do Adão não era tão vazia assim. Mas a natureza supria, né? Sim, claro. Mas eu estou falando que foram dadas ordenanças para ele. Crescer, multiplicar, dominar, cultivar o jardim. Hoje em dia é mais difícil. Eu também tenho lá um pequeno horta-pomar lá na sacada lá de onde eu moro. Vocês já olharam lá para cima e vê que tem um monte de capim lá. Nunca reparei, vou reparar. Balançando lá na varanda do meu apartamento. Mexer com terra também dá trabalho, senhor. Eu plantei umas pimenteiras lá. Na parte de trás da folha tem uns bichinhos brancos que voam. Eles enchem o trem de ovinho. Se você deixar aqueles ovinhos eclode e sai comendo as folhinhas tudo. Então, de vez em quando, quase todo dia você tem que ir lá esmagar bichinho, borrifar álcool com alcatrão para matar as praguinhas. Você tem que tirar isso, folhinha. A gente sabe, todo mundo aqui conhece como é que é o sistema rural, sabe que é trabalhoso. Antes do dilúvio, antes da expulsão do Éden, não era tão complicado como é hoje, mas tinha as suas necessidades. A terra tinha que ser aberta para ser jogada semente, ele tinha que recolher folha seca, devia ter um ancinho lá, de vez em quando ele saía recolhendo as folhas. Ou seja, a palavra fala que Deus mandou ele cultivar o jardim, e já é tarefa. E além de cultivar, ele tinha que guardar, que era prestar serviço de vigilância mesmo. Muito provavelmente Deus advertiu para Adão que existia problema e que ele tinha que ficar esperto. Igual a palavra nós já adverte tantas vezes: sede sóbrios e vigilância, o inimigo está ao seu derredor procurando alguém para devorar. O Adão provavelmente foi avisado, tanto que foi ordenado que ele guardasse o jardim. Então o Adão tinha inúmeras atribuições, e é muito provável que lá no céu também nós vamos ter atribuições. Não é porque a gente é igreja que nós vamos ficar à toa o resto, depende da pessoa. Ficar à toa pelos séculos dos séculos deve ser muito ruim. Se você às vezes tem, quando você precisa descansar e tem coisa para fazer, tudo bem, mas quando você está dedicado e não tem nada para fazer, é horrível. Você tem que inventar alguma coisa para fazer. A gente não pode ficar no ócio. Então depois nós vamos adentrar essa eternidade com o Senhor e nós vamos desfrutar da presença do Senhor, e muito provavelmente existirão atribuições que nos serão dadas. Quais aí a gente já não sabe, a gente não consegue nem especular. Mas vão existir necessidades, vão existir demandas e vai existir mão de obra disponível. No caso, nós. Então, voltando aqui ao nosso texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 18, onde nós temos o nosso texto áureo da perdida esperança, do arrebatamento, nós lemos aqui que o Paulo instruiu os Tessalonicenses a respeito da situação dos mortos e dos vivos por ocasião do arrebatamento para encontro do Senhor nos ares. Um segundo texto que também é muito importante para o entendimento da doutrina do arrebatamento, se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 58, que diz o seguinte: isto afirma, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que nós vamos ser revestidos de os mortos de incorruptibilidade e os vivos de imortalidade. Porque nessa situação que nós estamos aqui não tem jeito não. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção,
herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, vão passar pela morte física, mas transformados seremos todos, tanto os vivos como os mortos, tanto os que dormem como os que não vão dormir. Num átomos, num abrir e fechar de olhos, numa fração de cronos muito rápida. A palavra fala num átomos. O átomo é a menor, entre aspas, né? Até pouco tempo atrás era a menor partícula da matéria. Até uns 50 anos atrás era a menor partícula da matéria. Hoje em dia já tem descobriram aí os bósons, sei lá o que, tem um monte de coisa aí, né? Os quarks, essa coisa é complexa. Ou seja, numa fração de tempo indivisível, muito rápida, num momento, que a palavra chama num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que nós já vimos qual que é lá em 1 Tessalonicenses, aquela que vem junto com a voz do arcanjo e o grito de comando do Senhor, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, para não se corromper, e que o corpo mortal, esse que nós temos aqui agora, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por isso que a gente é mais do que vencedor, que a gente é vitorioso. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra fala em um monte de lugar que a gente é vitorioso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o que deve nos estimular, o que deve nos impulsionar, o que deve nos motivar, não é que eu vou casar um dia, não é que talvez um dia eu ganhe na loteria, é que eu vou me encontrar com o Senhor. Se a gente não vive a vida em função disso, você está vivendo a vida com a ótica errada, você está tesourando para o fogo, você está perdendo seu tempo, está gastando seu potencial. E perdendo mesmo. E é perdendo mesmo. Não, perdendo aqui e lá. É nesse sentido que eu ia falar, perde em todos os sentidos, porque o seu investimento de tempo e de raciocínio, talento, de fantasias, de ilusões com esse tipo de coisa, é o tempo que você está meditando na palavra e crescendo e ganhando galardão. Isso que você está falando aí, que perde dos dois lados, me lembra aquela passagem, que é procedente essa conclusão que nós estamos tendo, de que perde aqui e perde lá. Quando você não age no Espírito, você perde aqui e perde lá. Me lembra uma passagem que contrasta e mostra exatamente o contrário. Por outro lado, né, é que quando você investe no reino de Deus, e nós acabamos de ler aqui que não é em vão, Jesus Cristo falou: ou aquele que deixar pai, mãe, filho, irmão, etc., por amor de mim e do Evangelho, nessa vida vai receber 100 vezes mais. E do lado de lá, a vida eterna. Então, quando você investe no Espírito, quando você investe na palavra, quando você obedece, quando você faz do Senhor a sua diretriz, seu foco, seu norte, você ganha aqui e ganha lá. Se você é burrão e não investe,
ou deixa passar a oportunidade, você perde aqui, perde lá. É uma escolha. Ganha 2 vezes ou perde 2 vezes. Não tem. E além dessa passagem, nós temos inúmeras outras. Para mim, a questão principal, para mim o mais bonito são as passagens, porque a gente sabe das inúmeras passagens, que assim que a igreja é arrebatada, muito provavelmente nós vamos ser... hoje mesmo eu entrei em 2 ônibus. Eu entrei no 3503, depois entrei no 503 para me deixar aqui. Nos 2 ônibus que eu entrei, eu dei bom dia. É bom, né? Você chega e diz, bom dia, motorista, tudo tranquilo? A gente chega lá no céu, provavelmente, se o anjo for educado, ele vai falar assim, bom dia, dona Elaine, tudo bem? Como é que foi a viagem? Arrebatou bem? Subiu tranquilo? Subiu tranquilo? Vai ter um quebra-gelo. Né? Como é que é? Vai ter que ter um rompimento do constrangimento social inicial. Vai ter que ter um quebra-gelo. A gente vai ser apresentado naquele ambiente. Muito provavelmente. E quando a gente se reunir no salão do Bimar, no salão onde as nossas obras vão ser julgadas, ele vai estar sobre um negócio. O Bimar, isso aqui é um Bimar, ó. É um Bimar. É um pequeno patamar que fica um pouco mais acima do que o piso ambiente, só para que quem esteja falando possa ser visto por todos. Então, Cristo vai subir num pequeno... Como é que você chama isso aqui? Tablado. Tablado é bom. Um pequeno tablado, o Bimar nada mais é do que um tablado sobre o qual Cristo se coloca para ir chamando crente por crente da igreja, de Pentecostes até o arrebatamento, para avaliar o quão útil ou inútil ele foi, o quanto que ele andou na palavra ou fora da palavra, ele obedeceu o Espírito, não obedeceu o Espírito, foi obediente ou não foi obediente, foi produtivo ou não foi produtivo, enquanto ele estava aqui nessa carne, enquanto ele estava ainda nesse corpo, enquanto a gente peregrinava. Muito provavelmente Jesus Cristo vai fazer um discurso inicial, como é que chama aquelas coisas que acontecem nos Estados Unidos? Você teve uma aqui o ano passado, conferência? Quando tem uma conferência assim, não tem uma apresentação? Meu nome é Zé da Silva, estou aqui para falar para vocês a respeito de como fazer melhor as suas vendas. Aí vai ter lá um discurso, uma apresentação, e as nossas obras vão ser julgadas. Nós temos inúmeras, é um dos que mais tem. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13a, fala: manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Quando fala o dia, porque existem várias expressões teológicas, técnicas, para denominar certos períodos com determinadas características. Nós temos 2 palavras na Bíblia que são traduzidas por tempo. Nós temos Cronos e nós temos Kairos. O Cronos é o tempo contável, é o tempo mensurável, é aquele que a gente conta em hora, em dia, em mês, em ano. É o Cronos. God bless you. Já o Kairos são oportunidades, são janelas que surgem. E existem certos períodos cronológicos, certos períodos de tempo que o Senhor separa dentro da história para alcançar determinados propósitos. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos dentro de um grande período de tempo separado por Deus, ou seja, uma janela de oportunidade, uma kairos, aonde o Senhor está chamando judeus e gentios para formar um só corpo, para compor a noiva da igreja. A palavra chama isso de tempo dos gentios, que culmina com a
plenitude dos gentios. Sendo que isso tem uma conclusão para a igreja no arrebatamento, o tratamento dele com os gentios. E tem uma conclusão judicial lá no final da tribulação, quando a pedra cortada assim ao de mãos bate no pé da espada. Então, por exemplo, quando Paulo fala em Romanos capítulo 9 ou 11 provavelmente, 11:25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios. Isso significa que existe um dia onde a plenitude, né, o pleroma, o enchimento, a capacidade total vai ser alcançada, e a oportunidade de judeus e gentios serem salvos para serem colocados dentro do corpo de Cristo como a noiva, vai se encerrar. Vai se encerrar. A palavra fala que é chamado de plenitude gentil. Existe um dia que começa no momento em que o anticristo, o homem, o filho da iniquidade, o homem da perdição, ele se assenta lá dentro dos santos do tempo tribulacional, a abominação desoladora. Nesse momento da abominação desoladora começa um dia também, que as escrituras chamam de o dia do Senhor. O dia do Senhor começa com a abominação desoladora, abrange a segunda metade da tribulação, abrange os 75 dias intermediários entre a tribulação e o milênio, abrange o milênio, abrange o trono branco. Então é um dia muito longo, com mais de 1000 e alguma coisa anos. É um termo técnico, teológico, que define um período de tempo durante o qual Deus vai alcançar alguns propósitos. É o dia do Senhor. Nós aqui estamos falando, porque nós lemos aqui só porque eu li aqui em 1 Coríntios 3:13a, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia que é só a abreviatura de o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia, quando a palavra usa o dia de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, ele está falando do julgamento das obras dos crentes. Ele está falando do momento do bimá. Por exemplo, quando você olha em 1 Coríntios 1:8, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando do bimá. Então, tomando cuidado com o contexto, e muitas aqui, 1 Coríntios 5:5, eu já sentenciei o autor de tal infâmia, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Está falando do bimá, está falando do encontro, está falando do julgamento das nossas obras. 1 Coríntios 5:10, porque importa que todos compareçamos perante o bimá de Cristo, para que cada um receba segundo o quão útil ou inútil ele foi enquanto estava no meio, ele estava agindo no seu corpo, ou como eles traduziram, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em Filipenses 2:16, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de Jesus Cristo, no dia do Senhor Jesus, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está falando da avaliação das obras. Isso acontece lá no dia do bimá. Em 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Aí está falando da parusa. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Está falando do julgamento das obras. Em 2 Timóteo 1:12, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, quando as Escrituras, 2 Timóteo 4:8,
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Esse naquele dia, que é uma expressão técnico-teológica para definir o julgamento das obras da igreja pelo Senhor Jesus Cristo, lá no seu tribunal, o Bimá, vai ocorrer durante um período de tempo que os teólogos concluem que corresponde à primeira metade da tribulação aqui na terra. Então, enquanto estiver acontecendo a primeira metade da tribulação, os primeiros 3 anos e meio iniciais, quando o anticristo ainda vai estar em ascensão, e quando o mundo estiver desfrutando de uma aparente paz, de uma paz falsificada, que no nosso próprio texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 4, já no seu capítulo 5, fala quando eles estiverem, 5:3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetindo a destruição como as dores de parto, aquela que dá para a luz e morrem no escamparão. Enquanto essa primeira metade da tribulação, essa falsa paz estiver acontecendo e o anticristo estiver ascendendo politicamente aqui na primeira metade da tribulação, nós vamos estar lá em cima tendo as nossas obras julgadas. Jesus Cristo vai gastar 3 anos e meio para julgar, de Pedro, passando por pastor Geraldo e Casamilton e seu Américo e todo mundo que está aqui, até o Zé. O Zé é aquele rapaz que vai converter, vamos dizer assim, hipoteticamente em 2028, por exemplo, ou 27, ou 29, ou 25, ou ano que vem, ou semana que vem, quando a gente for na praça. Ou seja, a plenitude dos gentios está a caminho. Nós estamos caminhando. Vai chegar um momento, é porque o termo que é usado nas Escrituras é como se fosse um termo de lotação de elevador mesmo. Já viu, todo elevador tem assim, capacidade 500 kg ou 4 elaine. Não é assim? Ou 8 pessoas, 3 elaine e 5 Casamilton. Não fala lá? Todo elevador tem a capacidade máxima. Quando chega naquele limite, não entra mais. Busão, teoricamente, é a mesma coisa. Teoricamente, no ônibus tem uma placa lá, 45 assentado e 30 em pé. A gente já sabe que não vai ser respeitado aquilo. A plenitude dos gentios é a mesma coisa. Quando o último que tiver que converter, fechou, passa a régua, a conta encerra, a plenitude dos gentios é alcançada, o pleroma, a gotinha transborda, aí a gente é tirado. E o próprio Deus vai fechar a porta da arca. Assim. Exatamente, é Deus que fecha, não é o Noé que sai puxando com a cordinha, não. O Senhor fechou a porta. Então, a nossa bendita esperança, ela é composta não apenas de um rapto, de um arrebatamento, mas existe uma sequência de eventos que se seguem, que nós vamos continuar dando mais uma olhada na semana que vem. Amém? Podemos encerrar? Já deu aí a hora? 10 minutos passou. Não, passou. 10 encontros que eu era bonito. Passou, pode orar por nós?